Imagina dois caras muito gente boa, uma cabana no meio do nada e um grupo de universitários que tem certeza absoluta que esses caras são assassinos sanguinários. Nessa comédia de terror, o verdadeiro vilão no fim das contas é o mal entendido. Quer saber como isso sai totalmente do controle? Então pega essa carona comigo. Começando mais um drive-in, esse quadro onde eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Dirijo e falo de filme. E o filme de hoje é Tucker e Dale contra o Mal. E esse filme é muito legal, só de falar o nome dele eu já começo a sorrir porque eu me diverti bastante mesmo assistindo. Pra ser bem sincero, eu já tinha assistido parcialmente esse filme. Parcialmente eu digo porque quando eu fui assistir tava com um amigo meu e a gente começou a assistir já de madrugada, já tinha assistido outro filme antes e tal, e acabei cochilando, então vi flashes dele, mas eu não lembrava assim, com uma riqueza de detalhes, né? E esse filme é basicamente uma comédia com humor bem macabro. O filme começa com esse grupo de amigos que estão indo ali para uma viagem no melhor estilo de Sexta-feira 13, e aí a gente vê esses caras que numa primeira impressão dessas pessoas, né, desse grupo de amigos, eles são muito macabros, muito sinistros. Eles também, sem querer, acabam parecendo meio sinistros quando vão ter um mínimo de interação com esses jovens. Você só tem que rir e sorrir. Vocês vão acampar? E aí o que acontece é que esses jovens adultos, né, universitários, pensam que esses caras são assassinos e por pensar que eles são assassinos vão se metendo em vários negócios. Só que nada a ver com essa dupla que dá nome pro filme, que é o Tucker e Dale. Esses dois caras são amigos e eles só queriam pescar ali e passar um fim de semana numa casa de férias, né, que um deles comprou, que o Tucker comprou. Só que aí dá tudo errado. Se você gosta do drive-in, me mostra que você gosta do drive-in. Dá aquele likezinho malandro e se inscreve para não perder os próximos episódios. Eu adoro fazer esse quadro. Enfim, esse filme é bem engraçado. Ele tem um humor assim bem peculiar que me lembrou bastante o Todo Mundo Quase Morto lá, o Shaun of the Dead, do Edgar Wright, porque ele zoa muito com essa ideia dos filmes de serial killer, só que sem ser uma paródia tipo Todo Mundo em Pânico. Ele tem uma identidade muito própria assim, que é justamente o engano. Tudo é um grande engano, tudo é um grande equívoco. O filme vai se desenrolando em volta disso. E é bem legal essa dupla, acho que esse é um dos motivos que lembra bastante o Todo Mundo Quase Morto. Eles são relativamente parecidos, a dupla dos dois filmes, né? E é isso que dá pra falar sem spoiler, nota 7,5, 7,5? 7,5, 8 aí, vai. Depois eu penso melhor. Porque é muito divertido mesmo, é muito inovador. E a melhor parte, tem completinho, em qualidade boa, de graça, no YouTube. Começando agora a parte com spoilers, né? Aquele resuminho básico do filme e por que ele é tão legal. A história começa do ponto de vista desses jovens, para depois a gente conhecer quem são os protagonistas de verdade. Que eles se encontram ali primeiro na estrada, brevemente, né? Um olha pro outro, e depois num tipo de loja de conveniência que tem no posto de gasolina, ali eles se encontram e tem a primeira interação mesmo entre eles, né, que por conta do personagem do Dale ser bem tímido com as mulheres, ele faz ficar bem sinistro mesmo e realmente parece que esses caras não são normais. Tem todo um preconceito envolvido por parte desses jovens, né, que tem um estereótipo ali dos caras caipiras, né, que são assassinos ali, canibais, não sei o que lá. Mas o Tucker e o Dale não ajudam muito, né, principalmente o Dale quando ele vai falar com as garotas, que ele fica todo nervoso lá e parece que ele é realmente um doido. Esse filme tem vários desconhecidos conhecidos, né, aqueles famosos atores que são sempre coadjuvantes em vários filmes. Você já viu a cara deles em algum lugar, mas você não lembra direito onde, e aí você olha pra cara de todo mundo é muito familiar. E isso ajudou pra mim no filme, né, que parece totalmente um filme genérico de serial killer, tipo Jason, né, numa pegada cabana no meio do mato, essas coisas, e não é nada disso. E essa quebra de expectativa é muito legal mesmo, por causa que o Tucker e o Dale, eles são pessoas normais, né, eles não têm nada demais, eles estão ali tomando a cervejinha deles, enquanto comemoram, né, a casa que o Tucker conseguiu comprar ali, uma casa de campo, que claramente era de uma pessoa que era
um serial killer mesmo, porque tem várias coisas suspeitas dentro da casa, só que eles vão lá só fazendo a faxina, nem dando importância pra isso. Nossa, muito da hora. E aí, depois desse primeiro encontro, os jovens têm aquele momento na fogueira, onde contam uma história de terror ali, né? De caipiras, assassinos do passado, de 20 anos atrás, blá, blá, blá. E aí, esses jovens vão fazer o que todos os jovens fazem em filme de acampamento, que é nadar pelados. Só que ninguém nunca fica pelado de verdade, né? Só ficam ali com roupas de baixo. Então, se você era um taradinho e tava esperando ver pelo menos umas peitolas nessa parte, esquece que esse filme não tem nem isso, porque não é a intenção. E aí, essa mina do grupo dos jovens tá subindo num lugar alto lá pra nadar, e ela vê o Tucker e o Dale no barco pescando, e ela se assusta, né, porque ela já tá com a história de terror na mente, e aí ela cai e bate a cabeça. Nisso o Dale pula na água pra resgatar ela, salva ela, e aí eles tentam avisar os amigos, só que os amigos, quando olham, vê um cara arrastando um corpo pra dentro de um barco. Aí eles falam, pô, eles mataram a nossa amiga. E o que já tava ali implícito vai só alimentando mais e mais na mente deles. Só que, na verdade, o Tucker e o Dale tinham levado essa mina pra cuidar dela. Então eles deixam ela na cabana lá, cuidam dela, colocam ali até um curativinho na cabeça dela, onde ela bateu e tal. E aí ela vai vendo que eles são legais, só que os amigos não interpretam assim. Isso porque o Tucker e o Dale não ajudam de novo. Eles falam, mano, a gente tentou falar com eles, não conseguiu, eles fugiram, vamos deixar uma mensagem pra eles. Aí ele vai deixar uma mensagem gravada na madeira lá, aí ele escreve, estamos com a sua amiga. Tipo, eles estão falando assim, a gente tá com a sua amiga, vem buscar ela. Só que os caras interpretam, estamos com a sua amiga. Pegamos sua amiga. E eu simplesmente achei isso genial, porque parece bastante com interpretação de texto que rola até hoje em dia no WhatsApp mesmo, né? Às vezes você escreve uma coisa de um jeito, a pessoa lê de outro, ou vice-versa, acontece muito. E eu já cheguei no meu destino, mas eu vou só parar um pouquinho longe aqui na vaga para o pessoal não ficar vendo eu falando sozinho aqui com a câmera que nem um mané. Mas enfim, final do drive-in roubado porque eu tô parado. Aí eles começam a fazer vários cercos tentando resgatar a amiga que não tá sequestrada coisa nenhuma. Eles acham a cabana do Tucker e Dale, vão lá, e aí eles fazem todo um plano mirabolante pra fazer uma invasão na cabana, e quando chega lá, eles acabam por acidente se matando, e as pessoas vê aquilo e pensam que o Tucker e Dale são assassinos de fato, porque eles não veem como rolou a circunstância. Tipo, o cara tá com uma serra elétrica serrando árvore, aí sem querer ele serra um vespeiro, aí voa um monte de vespa, abelha, sei lá, eu na cara dele, e ele vai correndo com a serra na mão. Aí os caras olham e vê um assassino em série, né? O Jason ali com a motosserra, massacre da serra elétrica, e sai correndo. Nisso que ele sai correndo, o cara bate numa madeira que fura o peito dele. Aí tem outro que faz uma estaca, morre com a própria estaca. Aí o filme vai assim, esses jovens se matando, o Tucker e o Dale pensando que eles são jovens fazendo um culto, suicida, um negócio assim, que querem pegar amiga. E aí o negócio vai se desenrolando, esses jovens vão morrendo pouco a pouco, sempre por culpa deles, nunca por culpa do Tucker e do Dale. E o Tucker e o Dale são vítimas. Aí eles capturam o Tucker, levam ele, torturam ele, cortam lá 2 dedos dele. Então vai tendo uma situação que vai se invertendo as coisas. Os jovens eram as vítimas na cabeça deles, só que eles, na verdade, é que estão causando terror com esses 2 caras que só queriam pescar em paz. Aí depois chega a polícia, o policial morre também por acidente, isso é mais uma que o filme totalmente não se leva a sério, mas o policial morre numa coisa já plantada, que é legal também, que é uma viga da casa lá que estava ruim. E aí depois de todo o rolê, toda uma guerra, tinha um menino lá que era, digamos assim, o líder, né, dos universitários, que era o mais malvado, que mais queria pegar o Tucker e o Dale mesmo, que aí no final ele se revela um malvadão mesmo e tem uma luta lá com o Dale. Essa parte é legal, mas já é um pouquinho bobinha demais pra mim. Mas ainda assim é um bom final. Bobinha naquelas também, né? Porque esse filme não se leva a sério de jeito nenhum. Então tá ali, você tem que aceitar, porque vale a pena. No final das contas, o saldo é positivo. E aí, fim de filme, o Dale consegue chegar na mina que eles estavam cuidando, né? Que era a mina que ele tava querendo ficar com ela desde o começo, mas ele não tinha confiança. Ele lutou com o malvado, eles saem juntos e final feliz. Que filme divertido, sério mesmo. É uma ideia muito original, assim. É uma parada muito inusitada. Esses jovens se matando enquanto tentam matar o Tucker e o Dale, que não fizeram nada pra ninguém, que estão morrendo de medo. Pô, muito legal. Tem vários acidentes, várias situações bem
bem vídeo cacetadas mesmo, mas vale a pena pelo contexto do filme que já propõe isso desde o começo. Nota 7,5, 8 aí, bem legal, Tucker e Dale contra o Mal, recomendo. Ainda mais que ele tem menos de 1h30 e ainda mais ainda que ele tem de graça no YouTube pra você assistir. Então não tem nem desculpa, você não assiste só se você não quiser mesmo, porque é muito bom. Mas é isso, se você gosta do Drive-In, não esquece de se inscrever pra não perder os próximos episódios. Deixa aquele likezinho pra dar aquela força e comenta aí se você já assistiu Tucker e Dale contra o Mal. Fechou? Até a próxima.